E agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, aquele que mora no extremo sul de São Paulo, onde tudo está errado, Thiago de Souza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aquele que acredita que morar em Gianópolis é pra todo mundo, Danilo Sanfelice. E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. E essas piadinhas do Thiago, a galera vai achar que eu sou o João Dória, né? E aquele que é o meu vizinho, Matheus Teodoro. Vizinho, mas nem tanto assim, né? Vamos lá. Eu sou vizinho, mas ainda estão uns 15, 20, dependendo do lugar que eu pegue pra chegar até o Thiago, uma meia hora, né? Depende do trânsito. Tem muitas ocasionalidades no meio do caminho, é muito complicado. Na verdade, o segundo Matheus, ele mora na rua da minha casa, né? Só exatamente. É que é muito fácil. Eu entro num beco, aí eu pego rodovia, né? Pego o Rodoanel e já tô na casa do Danilo. É muito mais fácil chegar no Danilo do que chegar no Thiago. Porque no Thiago eu tenho que pegar em Boimirim. E pegar em Boimirim é muito complicado, é mais fácil eu ir pelo Rodoanel. É que às vezes tem uma carreata de cavalo também, aí é foda, né? Ah, cavalo, boi. Acontece de tudo aqui nesse lugar onde eu moro, onde eu vivo. Até ET, se pá, tem. Sabe aquela estrada do Itapecerica, que eu pego perto da casa do Thiago? Teve um dia que eu tava voltando à casa do Thiago e eu tive que literalmente parar o carro e desviar de umas vacas, né? Eram várias vacas, assim. Eu falei, meu Deus. Isso acontece na minha rua direto. Desce e faz cocô a rua toda. Tinha várias vacas, fiquei muito surpreso. Isso é muito louco. Que lugar eu estou vivendo? Então, pessoal, nesse episódio contamos com uma convidada, Larissa Zucchimossage. Se apresenta aí, Larissa, pro pessoal. Então, galera, prazer, meu nome é Larissa, como o Thiago falou, né? Eu me apresentaria como uma pessoa de formações inacabadas. Eu cursei História com o Thiago, não concluí a ponto de conseguir o diploma. Atualmente eu estudo Geografia no Instituto Federal, né? Bom, eu tenho um particular interesse, assim, pela geografia urbana, enfim, eu gosto muito dessa matéria. Eu poderia dizer que meu sorvete favorito é de flocos. E eu sou uma mulher que gosta muito de jogar FIFA e ouvir podcast. Ah, e é São Paulina. Essa não é uma boa parte. Não, isso aí é tricampeão mundial. É que o Danilo é palmeirense, ele não sabe o que é isso. É verdade. Então, pessoal, nesse episódio nós iremos falar sobre o espaço como ferramenta de opressão. Então nós vamos falar como que se forma, principalmente a cidade aqui de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre a formação dos cortiços, das favelas, vamos falar sobre especulação imobiliária e vamos falar um pouco sobre a vivência de morar nos locais periféricos dessas grandes cidades. Então logo logo estaremos no tema, pessoal. Quando a gente pensa na formação dos cortiços, né, nessas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem que retomar o século XIX, ali na década de 1870, que é quando vem a primeira leva dos imigrantes, principalmente italianos, para essas cidades para trabalhar no ciclo do café. Então, pessoal, como o Thiago falou, na década de 1870, os imigrantes, especialmente italianos e alemães, vêm para o Brasil. Grande parte desses imigrantes vão para o sul, por causa do clima ser mais próximo do que do clima europeu, mas alguns deles ficam em São Paulo, também, como o Thiago falou, por causa do ciclo do café. Por que italianos e alemães nesse primeiro momento? Porque na Europa houve a formação dos Estados Nacionais e a Alemanha e a Itália, esse processo foi um pouco mais atrasado em relação à França, Inglaterra, Holanda e tudo mais. Então, na Alemanha e na Itália havia um certo atraso econômico e também uma desigualdade muito grande entre as diversas localidades do que viria a ser posteriormente o país, ou desse novo país que estava surgindo. Então, o norte mais desenvolvido que o sul e tudo mais. Então, havia já nesse momento uma quantidade de italianos e alemães pobres muito grande, e que a vinda para o Brasil significava uma importância, uma chance de crescimento econômico muito maior do que se permanecesse. Então foi assim que essa primeira leva, ainda muito pequena em comparação com o que viria a ser a partir de 1890, mas é uma primeira leva que já desenvolve
em São Paulo, especialmente, os primeiros cortiços na região central da cidade. Assim como o Danilo disse, essa leva é um pouco pequena, mas aí a gente tem, com o advento da abolição da escravidão, a gente tem agora dentro desses cortiços essa população que era escravizada, junto com essa população de imigrantes que cada vez vai ficando maior essa população devido ao processo de embranquecimento que o Estado brasileiro buscava, né? Porque quando há a abolição da escravidão, o Estado brasileiro investe cada vez mais em buscar imigrantes, principalmente italianos, para o Brasil, para um projeto de embranquecimento dessa população. Só que chegando aqui, né, a gente sabe que esse processo não se dá da forma que o governo gostaria, e aí a gente começa a ter esse convívio dentro desses cortiços, desses imigrantes italianos, dessa população negra que era escravizada. Além da questão da abolição da escravidão, um outro fator muito importante tanto para a imigração quanto para o êxodo rural foi o desenvolvimento das ferrovias, que acompanha a questão do café e atrai indústrias para o centro, para as cidades, né? Especialmente para São Paulo. Então, além dos trabalhadores que vão trabalhar no campo, para a produção do café, plantio do café, também tem as populações vão para o centro das cidades, especialmente São Paulo, mas também Rio de Janeiro, para trabalhar nas indústrias que estavam nascendo naquele momento. Esse contexto de vulnerabilidade social que as pessoas começam a ser expostas em questão de moradia, eu acho bem significativo resgatar o título do livro do Gilberto Freire, não especificamente as ideias dele, porque eu sei que ele disseminou, de certa forma, o conceito de democracia racial, mas o título, ele sempre denota construções de espaços segregados. Casa grande, senzala, sobrados e mocandos. Então, eu acho que nesse contexto começam a surgir essas construções, e os escravos libertados, eles não ganhavam um salário, eles não foram incluídos socialmente de uma forma que permitisse que eles comprassem uma moradia digna, né, no mercado e no estado que estava começando a surgir uma urbanização para atender as demandas de um capital que começa a surgir, assim. Sim, o que a Larissa falou é muito válido. Além de não conseguir comprar, não conseguia sequer alugar uma casa individual, né? Então, existiu a possibilidade de alugar um sobrado, por exemplo, mas era muito caro, né? Porque o latifundiário, né? Mas o dono desses terrenos percebeu naquele momento, graças ao avançar de milhares de pessoas chegando na cidade, que era um negócio muito lucrativo, ou você vender esse terreno, ou você colocar para alugar, né? Obviamente, que a demanda por moradia naquele momento era muito grande. Então, e mesmo esse dono desse terreno percebeu que era muito melhor fazer o cortiço, né? Porque daí ia conseguir pegar num único terreno vários aluguéis. E como eram populações muito pobres, como até hoje no Brasil, os mais pobres têm muito menos direitos. Então você coloca a casa ali, constrói de qualquer jeito, coloca para alugar, e não precisa se preocupar com saneamento básico, com luz, com água, com nada, com iluminação. Então era muito, muito, muito rentável para esse dono do imóvel construir os cortiços. E esses cortiços, devido a toda essa má condição que o Danilo acabou de citar, era favorável para a disseminação de doenças, né? E tanto que nesse momento, já um pouco mais para frente, né? A gente já tá entrando no início do século XX já. A gente vai ter a revolta da vacina, que vai ser onde a população pobre vai se revoltar devido a uma campanha de vacina completamente apoiada em pensamentos higienistas e de classe, né? Porque a ideia dessa vacinação em massa era praticamente toda apoiada num pensamento onde os pobres traziam doenças, mas não se pensava que eles estavam trazendo doenças devido às condições onde eles estavam inseridos, né? Que é essas condições que a gente está falando. E isso só passa a começar a mudar a partir do momento, mais ou menos em 1895, quando há uma epidemia, né? Não chega a ser uma pandemia, mas uma epidemia de doenças que surgiram ali e tomaram a cidade. Então, ou seja,
só foram perceber isso que o Thiago acabou de falar, que as condições muito precárias ali eram um fator de causar as doenças, quando essas doenças chegaram às elites, obviamente. Daí quando incomodou todo mundo, que daí foram colocar leis para melhorar a questão de iluminação das casas, ventilação e tudo mais. Só que, novamente, é igual hoje em dia. Uma coisa é o papel, a lei, outra coisa é a prática, né? Como não havia fiscalização nenhuma e tudo mais, nada mudou, a grosso modo. É uma política extremamente cruel, né? E assim, as pessoas, elas se aglomeravam em barracos e casas onde famílias inteiras viviam em pequenos quartos, e isso ao redor das fábricas, né? Eles eram apenas mão de obra para o capital que estava se desenvolvendo, né? Eles não eram vistos de outra forma. E aí, quando você tem a disseminação óbvia, porque eles não tinham condições mínimas de higiene e não tinham condições mínimas de qualquer desenvolvimento, aí eles eram sujeitos a várias doenças e você ainda cria um discurso sanitarista e eugenista para criar um álibi, sabe? Então, a gente vê o quanto o Estado de São Paulo, no caso, em todos os estados que surgiram os cortiços no Brasil, como que ele estava a serviço de uma lógica extremamente perversa. E o Danilo falou que essa preocupação das doenças só começam a existir de verdade quando atinge as elites. E é quando, no período da ditadura, a gente também vai ter algo assim parecido, que é a epidemia de meningite, né? Enquanto estava entre os pobres, aqui no bairro de Santo Amaro, né? Principalmente aqui em São Paulo, estava tudo bem. Mas quando começou a atingir a classe média e as elites, aí começaram a se preocupar com isso, né? O nosso contexto, né? O nosso atual contexto da pandemia, né? Foi interessante que você trouxe que a preocupação começa a se efetivar quando se dissemina uma epidemia nos bairros ricos, né? Entre as elites. E agora a gente viveu o processo ao contrário, né? Ela foi trazida por pessoas que vieram de fora do Brasil, e agora que ela está matando gente a rodo na Brasilândia ou em qualquer outra favela do Brasil, tá tudo ok, entendeu? A gente já pode voltar, não pode parar a economia, porque você for ver o mapa do índice de mortalidade da Covid em São Paulo, ele escancaradamente declara essa perversidade relacionada a uma urbanização seletiva, sabe? Não, e eu acho que isso escancara também quais são as reais intenções que ficaram escancaradas tanto nessa questão das epidemias se tornarem um problema quando chegam nos bairros ricos, como que a gente está vivendo hoje no Brasil. Porque a realidade é que essa epidemia e todas as outras expõem esse abismo de desigualdade que existem entre as classes. Expõe uma guerra de classe que é muito real, mas que a gente não está acostumado a ficar falando. Por exemplo, as favelas surgem por quê? Porque nessa de você pensar que agora está chegando doença nos bairros mais ricos, o que o governo, que o Estado faz? Ele começa a pegar as pessoas pobres e a empurrar para as margens. Então as pessoas começam a morar nas margens dos córregos, começam a morar em morros, eles começam a empurrar para as margens da cidade, justamente para você livrar os bairros nobres dessa população. Porque a doença, para o Estado, não era porque as pessoas não tinham mínimas condições de higiene, mas porque eram da favela, porque eram essas pessoas que traziam a doença, não era a higiene que estava faltando, era isso. E hoje a gente vê um pensamento que é justamente onde você vê uma doença que é trazida para o Brasil por pessoas que têm um poder econômico muito alto, mas que a partir do momento que ela começa a invadir as periferias, começa a invadir as favelas e a se distanciar mais dessas pessoas com mais dinheiro, e aí o problema está muito resolvido e aí a gente precisa abrir economia. Porque senão agora as pessoas ricas que estão se recuperando da Covid, que estão se recuperando da doença, elas vão começar a ficar pobres também. E é uma fala que o Bolsonaro fez numa entrevista com jornalistas que ele sempre dá na saída do palácio,
que ele tá super revoltado, ele fala, não, porque os governadores estão querendo lockdown agora, e eles querem que nós todos sejamos iguais em pobreza, a gente vai ser um país com igualdade de pobreza. Ou seja, a preocupação dele não é a doença invadir as periferias e a gente não ter o mínimo de condição sanitária para essas pessoas viverem. Mas o problema é que agora a classe empresarial, os empresários e as elites, elas começam a perder dinheiro. E aí essas classes vão se tornar pobres. E aí a gente não pode ter um país com igualdade de pobreza. Uns têm que ser pobres para os outros serem ricos. Então, isso tudo sempre vai girar sempre nessa lógica, né? De que, no final das contas, o que importa é sempre o dinheiro, é o lucro, é o poder econômico. E é interessante essa fala do Matheus, porque se choca muito com o que a gente está falando, né? Sobre essa questão de passado, né? De como que o Estado, ele só vai agir com força. Ele nunca vai pensar, né? Os nossos dirigentes, os nossos... que agora o pessoal gosta mais de usar administradores, né? Eles não gostam de usar políticos, né? Os nossos administradores nunca pensam o nosso país como ele é, entendeu? Eles sempre vão agir com força. Aí tem a revolta da vacina, aí tem a ditadura escondendo a epidemia de meningite, aí você tem hoje essa questão do Covid-19. Então é sempre assim, é sempre com força, é sempre deixando de lado o que acontece nos locais mais periféricos e sempre a favor da manutenção do status quo. É um Estado, historicamente, que governa para uma quantidade muito pequena de pessoas e que até hoje governa para essa mesma quantidade pequena de pessoas. Então é um Estado que governa para essa elite muito pequena, os latifundiários e depois, posteriormente, obviamente, especialmente pós-ditadura militar, as grandes empresas internacionais, inclusive. E aí eu acho muito significativo que, por exemplo, no município de São Paulo, atualmente, né, eu sei que vocês estão falando muito de uma construção histórica, mas atualmente 1% dos proprietários tem o equivalente de 49% do valor total dos imóveis da cidade. São milhares de casas vazias, né? E aí eu lembro bastante do Ciro Gomes, naquele vídeo da bilhão, quanto bilhão não dá nisso daí, né? E aí, essas pessoas que detêm esse 1%, eles têm uma representatividade política, e aí eu vou inventar uma estatística agora, de 98% no estado. E aí eu acho muito significativo porque o Matheus falou, né, de novas expansões de fronteiras que são constantemente construídas, né? E aí tem um termo que ele é muito utilizado, que é o termo degradado. E o degradado, ele é destinado a uma classe social específica. E aí, a rota do capital imobiliário, ela precisa de novas expansões. Isso tem a ver com a taxa do lucro que eles precisam. E aí vai abrindo fronteira. Quem fica para trás é degradado. E aí não importa por cima do que está passando. Se é por cima de um rio, ou se é por cima de gente, se é por cima de casas. Então, é um acesso muito fácil da elite em ter a manutenção do seu poder, sabe? E é um processo que eles dizem que estão urbanizando, mas não tem nada mais anti-cidade do que isso que eles promovem, sabe? O processo de desenvolvimento da favela, ele acompanha bastante o processo de desenvolvimento do cortiço, porque ele é da mesma época praticamente, um pouquinho depois, mas é questão de fez de uma década, assim. Aí a gente relembra a Guerra de Canudos, né? Quando Canudos caiu e vários desses homens que foram lutar lá em Canudos e tudo mais, e esses homens foram para Canudos por muitas vezes forçados e com a esperança de poder voltar e receber uma casa própria. Só que o que aconteceu foi que esses homens, que por muitas vezes eram homens negros, foram jogados para os pontos periféricos dessa cidade, principalmente no Rio de Janeiro, né? E também porque o Rio de Janeiro tem uma geografia um pouco diferente de São Paulo, né? Então você tem a presença de morros muito, muito mais constância, né? E ali muito, muito próximo esses morros do centro, né? Então você tá em Copacabana, tem um monte de morro ao redor, tudo mais. Então o cortiço no Rio de Janeiro, embora ele tenha acontecido especialmente no centro,
mas a demanda por moradia era maior do que a possibilidade de cortiços, desenvolvimento de cortiços ali. Então o morro foi esse desafogo, né? Foi o que ela falou, empurrar essas pessoas um pouquinho mais para lá, no caso do Rio de Janeiro. Então, daí vem, especialmente a partir de Canudos, né, que nem o Thiago falou, que é 1897, acho, não lembro, que daí começa o processo de favelização no Rio de Janeiro. Mas é um processo muito parecido, tem também a questão da abolição igual, o êxodo rural e tudo mais. É um processo muito parecido, mas tem a questão urbana no Rio de Janeiro, a geografia, né, é diferente de São Paulo, né? Então os morros acabaram sendo esse desafogo. A favela ela tem essa coisa de unidade muito porque, por exemplo, quando você mora no cortiço, você mora com várias pessoas. Na favela, no começo, foi a mesma coisa. Então, muitas das vezes você tinha 10 barracos e só desses barracos tinha um banheiro. Então, consequentemente, todos os outros 9 barracos tinham que usar o banheiro que tinha ali no outro barraco. Então, você cria um hábito de conviver com a pessoa dividindo o banheiro, dividindo o alimento, dividindo uma série de coisas de uma forma muito mais frequente. E aí, consequentemente, você se organiza de alguma forma, você se ajunta de alguma forma. Isso vai criando laços, vai criando hábitos. E mesmo nos cortiços paulistas, que são majoritariamente ocupados por italianos, por exemplo, é um povo que, embora seja europeu, né, então tem um processo cultural bem diferente, mas é um povo bem caloroso também, né? Não é igual ao alemão, por exemplo, que é um pouco mais, obviamente com exceções, mas já é um pouco mais frio e tudo mais. Então o italiano também passa por essa questão da família ser muito importante, do grupo ali, e a família não ser só apenas o sangue, né? Todos os italianos estavam ao redor, tudo mais. Mesmo que houvesse a diferença étnica, né? Que a Itália tem muito, muito forte as questões étnicas lá dentro, né? Então alguém da Sicília, alguém sei lá, do norte da Itália, que é bem diferente, mas ali já no Brasil acaba sendo todos italianos. Eu acho interessante essa fala do Danilo, porque eu já li que muitos italianos se identificaram enquanto italianos aqui fora do país de origem deles. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Porque por conta dessa unificação tardia que eles tiveram e dos conflitos étnicos que eles tinham, eles não se identificavam enquanto uma nacionalidade italiana. E aqui eles se uniram de alguma forma e se identificaram enquanto italianos. Assim, isso é bem interessante. O quanto que uma identidade nacional ela não está vinculada ao território, né? Ela tá vinculada com a cultura, né? Com simbolismos e que são construídos na comunidade, né? Então, são divididos pelas pessoas, né, em comum. E aí eu acho interessante porque o Milton Santos ele fala que o território, é o uso do território e não o território em si que faz dele um objeto de estudo, né? Aí ele vai falar que o território é o nosso quadro de vida e nele abriga várias territorialidades, né? Vários territórios. E eu acho interessante porque a gente tem muita percepção de uma construção de identidade nacional vinculada ao território, e aí a gente olha muito, né, o senso comum, a indústria cinematográfica norte-americana, assim, e a gente vê os Estados Unidos levantando bandeira, né, e se abraçando e falando, nossa, como eles estão patriotas. Mas, pelo contrário, né, você tem que reafirmar todo dia, nossa, eu sou norte-americano, com muito orgulho, denota o quanto que é frágil a sua construção de identidade, né, o quanto que ela é conflituosa, assim. Eu li recentemente um livro sobre isso, inclusive. O italiano, como a Larissa falou, ele se sente primeiro italiano no Brasil e alguns na Argentina, mas fora da Itália do que depois da Itália. O primeiro momento que o italiano se sente italiano mesmo na Itália é na década de 20 com o desenvolvimento do fascismo, porque os fascistas foram muito inteligentes de perceber isso, né? De construir uma ideia nacional
para sua própria população, né? Que até então, desde do processo de formação do Estado, não tinha. Então, o cara do norte da Itália e o cara do sul da Itália tinham um pensamento completamente diferente. Foi o fascismo que desenvolveu essa ideia. Não, somos todos iguais, temos passados, não é? O Mussolini, no caso, né? Naquele momento foi muito inteligente em fazer isso. Foi o primeiro momento na história que o italiano se sentiu italiano, só. Italiano da Itália. Né? Isso vai acontecendo, acho que com como o Danilo bem disse, com fascismo, com nazismo, com todos esses tipos de governos autoritários. Porque eles entendem que a criação de identidade, ela surge a partir do momento em que você está organizado e que você sente uma certa cooperação. Então você vai se apegar, por exemplo, a símbolos, você vai se apegar a rituais, você vai começar a criar um comportamento para que as pessoas se sintam juntas umas com as outras, sabe? Eu me lembro que na escola, toda quarta-feira eu tinha que cantar o hino nacional, eu hasteava a bandeira e a gente cantava. Isso acabava, de certa forma, isso criava na gente uma certa relação com as outras turmas, que a gente antes não tinha. E é isso, sabe? Você cria os hábitos, e além dos hábitos você vai criando tradições, aí das tradições você vai criando uma série de questões que vão fortalecer justamente nessa ideia de identidade, né? E aí é assim que se constrói a identidade. Então, aí a gente tem a queda, né, desse protagonista do italiano, e a gente tem a construção de um novo protagonista devido à criação das favelas, né? A gente vai ter o negro agora protagonizando essa exploração, né? Porque a gente sabe que devido a toda essa construção de identidade do italiano e essa questão de comunidade, vai fazer com que ele cresça socialmente e ascenda às classes médias. Já o negro, devido a todo o apagamento histórico decorrente da escravidão, ele vai ter essa questão de uma exploração muito maior e devido ao racismo também, né? E aí é importante ao ter a favelização, que é uma expressão, né, das desigualdades sociais manifestas no espaço. E aí é como o Thiago falou, né? Se o cortiço, no primeiro momento, ele foi ocupado por esses imigrantes italianos, e muitos deles trabalhando na indústria, né, nas fábricas, próximo às fábricas, como era a constituição do cortiço, com essa expansão, né, cada vez mais levados para zonas mais longe das cidades, né, propiciada sobretudo com o transporte, vai ser aplicada no espaço essa desigualdade e a ausência de qualquer política pública voltada para a inclusão do negro pós-abolição, né? Então, eles vão ocupar esses espaços, mas novamente por uma estruturação ordenada do espaço, né? Não é um mero acaso. E no Rio, como foi dito antes, esse jogar as populações mais pobres um pouco mais distante vai para os morros, né? Então é muito característico na favela. Mas em São Paulo, como um espaço plano é muito maior, esse jogar mais para longe é cada vez mais para longe, né? Então, antes do desenvolvimento até das favelas, vai desenvolvendo a periferia como um todo, né? É um processo um pouco diferente, porque no Rio é bem evidente, né? Em São Paulo vai escondendo, né, essa Então, enquanto o cortiço ele estava ali no centro da cidade e de certa forma aquilo podia ser benéfico porque você tinha um acesso mais fácil aos centros da cidade onde estavam as oportunidades de emprego e tudo mais, a favela não. A favela ela fica 2 horas do centro da cidade e isso vira uma problemática tanto para quando você começa a trabalhar, quando você vai procurar emprego, né? Porque as pessoas, os recrutadores, né? Eles olham de outra forma, né? Pô, 2 horas para chegar no trabalho, e se der bosta, né? Será que ele chega? Sim, e é o que a Larissa falou, né? Jogar essas populações cada vez mais distantes vem acompanhado do desenvolvimento do transporte. Mas o desenvolvimento do transporte não vem acompanhar, não se desenvolve para o bem comum, se desenvolve para atender uma necessidade de mercado, uma necessidade da questão imobiliária, que era necessário jogar as populações mais à distância.
cada vez mais longe. E só pra contrastar com o que o Danilo tá falando, isso acontecia muito aqui e começou acontecendo também, por exemplo, quando Heliópolis começou a ser formada. Os ônibus, o transporte, ele não passava dentro da favela, né? Ele não passava dentro das ruas da comunidade. Ele sempre passava numa avenida que era comum. Aqui pra gente, por exemplo, o ônibus passava lá embaixo, pegando o começo da estrada do Imbuguaçu e indo até a estrada do Boi-Mirim. E aí você tinha ônibus que iam daqui, que é extremo sul de São Paulo, direto pro centro. Então, ia pro Terminal Bandeira direto, ia pro centro direto. Não para. Agora a gente tem para em Terminal Santo Amaro, mas não direto. Porque é isso, não é para atender uma demanda de uma população que cresce dentro desses espaços, mas para atender uma demanda de pessoas que estão empregadas e precisam chegar aos seus trabalhos. Então todo mundo tinha que descer o morro, todo mundo tinha que descer a quebrada, todo mundo tem que descer a favela inteira para chegar lá embaixo e conseguir pegar um ônibus em um horário determinado e super espremido, super no transporte cheio para chegar no lugar onde ele vai trabalhar, né? Enquanto vocês falavam, eu pensei aqui num geógrafo chamado Yves Lacoste, né? Ele vai ser um dos grandes nomes da geografia, assim, e ele escreveu um livro que é muito clássico, que é A Geografia, Isso Serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Ele faz uma denúncia, assim, histórica, de que a geografia, até a década de 70, quando eles começam a renovar e trazer para a geografia o marxismo e tal, até então, ela estava a serviço das causas do Estado, né? E aí, por que eu tô falando isso? Parece que eu tô divagando, mas é porque ele desenvolve uma ideia no livro que é bem interessante, que ele, aplicando em diferentes escalas, tem duas visões sobre o espaço que são principais, assim, de percepção, né? A visão total e a visão fracionada. A visão total é destinada às empresas e ao capitalismo, né? Aos agentes, os portadores do meio de produção, e ao Estado, que está a serviço desses donos do meio de produção, né? Eu sinto em dizer, para quem acha que o PT implantou o comunismo no Brasil, o PT ele esteve alinhado a políticas neoliberais e, enfim, por mais que ele tenha sido reformista e trouxe muitos avanços na questão de igualdade no Brasil, ele esteve alinhado às políticas neoliberais. É muito difícil um Estado fugir disso, porque o Estado é uma concepção, uma criação burguesa, né? O atual Estado. Mas aí é essa visão total, né? Que o Estado e as empresas eles conseguem mapear o espaço através de sensoriamento remoto e diversos outros atributos de tecnologia. Enquanto que o cidadão comum ele tem a visão fracionada. E aí o que vocês estavam falando, né, de acesso ao centro, né? Quando vai se expandir nas fronteiras e vai ficando cada vez mais distante. E aí a gente fala da realidade de paulistanos e paulistanas, de muitas pessoas que vão conhecer o centro de São Paulo só quando começam a entrar no mercado de trabalho, para fazer entrevistas, e aí elas começam a circular no centro de São Paulo, de pessoas que começam a circular depois que elas conseguem emprego, porque até então elas circulam no máximo nos bairros vizinhos, assim, e isso é uma lógica muito cruel que a gente não consegue, não se apropria dos espaços sociais e dos espaços existentes na nossa cidade, assim. Eu lembro que eu não moro muito longe do centro, moro no Tucuruvi, mas eu comecei a frequentar o centro porque, enfim, a minha família não tinha esse hábito e porque eles não tinham condições necessárias para isso, depois que eu comecei a fazer entrevistas, assim, sabe? E aí, parece meio bobo, mas, tipo, você olha no metrô, né? Surge alguém perguntando assim, aonde fica, sei lá, o Largo São Bento? Onde fica o Vale do Anhangabaú? Aí você pensa, nossa, deve ser um turista, deve ser uma pessoa de outra cidade, né? Não, são paulistanos, que não conhecem esses locais, né? E isso é uma lógica muito perversa, né? Porque a lógica é você negar a cidade, o centro, né? E tudo que o centro oferece a essas populações que são historicamente oprimidas, né? Então a questão eugenista, de certa forma, né? Porque você tá negando o espaço. Então, se antes promoveram a imigração europeia para que o negro não ocupasse aquele espaço,
hoje está negando o centro e tudo que o centro oferece para essa população. Então, ao longo do século, não mudou absolutamente nada o pensamento burguês. E ali durante a década de 70, ali no período da ditadura, a gente vai ter uma migração muito forte do nordestino, né? Então, dentro dessa favela, começa a adentrar o nordestino e já tinha um negro. Por muitas vezes, o nordestino que vem é negro. E aí, esse novo protagonista da favela, ele vai sofrer por duas vezes, né? Uma por ter saído da terra, que ele tem uma identidade, e aí ele chega aqui, e por outra, por ser negro, ele sofre o racismo, né? E aí a gente também tem que lembrar que o que acontece com a periferia? A periferia se torna um espaço para que a polícia, né, o braço do Estado, entenda aquele espaço como um espaço para ela poder reprimir cada vez mais. Fora da periferia existe violência policial? Existe, a gente sabe disso. Só que dentro da periferia é algo extremamente escancarado, né? Porque se entende que esse espaço é o espaço para ação da opressão. Na prática o Estado usa de todas as suas ferramentas, todas as suas ferramentas para oprimir tudo aquilo que esse Estado burguês historicamente acha que não deveria existir, né? Que é basicamente quem não é branco e burguês. Então a polícia oprime fora da periferia, mas oprime é uma opressão ocasional, assim, é uma opressão de alguns policiais. Aí sim o indivíduo policial militar. Mas a questão política mesmo é dentro da periferia, que é uma forma de dominação, né? Uma forma de tanto a questão de construção do espaço, né? De jogar a população mais pobre cada vez mais longe e tudo mais, e privar dela de absolutamente todas as formas de lazer e saúde, educação, até a polícia, é uma forma completamente de dominar, né? Dominar toda essa população, né? Tem muito discurso de que o Estado está ausente, né? Assim, mas a questão não é nem a ausência do Estado, mas é como que ele está presente, né? Ele não está presente em políticas públicas efetivas para desenvolvimento dessas áreas, né? Em tentativa de estabelecer um saneamento básico, de implementar serviços públicos, não. Mas ele está presente na forma opressora. De qualquer forma, o Estado está presente, mas a intencionalidade de como que ele está agindo naquele espaço, nesses espaços, que devem ser levadas em consideração. Na verdade, até fazendo um trocadilho, ele a ausência dele já é uma presença, né? Acho que a questão é que é aquela coisa de você concentrar a violência em um espaço determinado, nesse caso a periferia, para que a parte mais burguesa, a parte mais nobre, aonde tá concentrada a elite, não sofra com essa violência. Então você empurra todas essas pessoas para lá, então aí você concentra a questão de doenças, você concentra também a questão da violência, e ela só vai se tornar um problema se ela começar a atravessar esse espaço, como estava acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo. A questão de violência só virou um problema aqui quando a violência saiu de Paraisópolis e começou a entrar no Morumbi, né? E aí, a partir do momento que o Morumbi começou a sofrer com muito assalto, a sofrer com muita violência, aí a pauta violência pública, a pauta de segurança pública virou uma pauta muito importante. Eleições, muitos candidatos começaram a encabeçar esse discurso, né? Justamente porque ele começou a fugir do espaço que era determinado para ele. Existe um espaço onde a violência é legalizada, a doença é legalizada, tudo isso é legalizado, mas existe um espaço onde essas coisas não podem penetrar. E quando elas penetram, elas se tornam um problema. E aí o Estado começa a querer mostrar uma presença muito mais evidente do que a que ele já tinha, que era justamente de concentrar, né? Então, um problema está escancarado, a classe média não gostou, a classe média não curtiu, porque chegou até ela, então a gente vai dar uma tapeada aqui para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Só que o negócio é tirar dele da reta, né? Porque é ele que causa justamente essa questão toda de dominação e violência e tudo isso. Então, o que o Matheus falou, que o Estado só passou a agir quando a violência chegou às elites, é exatamente o mesmo processo de 1895, que o Estado só passou a agir, de fingir que agiu, mas passou a demonstrar o interesse
quando a epidemia chegou às elites, né? Ou seja, só parou pra pensar o que tava rolando ali quando atingiu as elites. É o mesmo processo. Porque é o mesmo Estado, né? O Estado que defende, que governa para um único grupo. E só para completar, né? E o que é totalmente contrário, novamente, do que está acontecendo agora, né? Que o Estado para de se preocupar efetivamente a partir do momento que nas elites está um tanto quanto controlado, né? E não pode parar a economia. Tá morrendo gente em Brasilândia, mas tá tudo bem. Na verdade, eu acho que até a gente entender que é uma opressão o espaço que a gente vive é um rolê muito, muito louco, né? Porque, por exemplo, eu só fui entender a questão de espaço quando eu comecei a trabalhar como jovem monitor cultural no programa da Prefeitura de São Paulo. Porque até então era isso que a Larissa falou, sabe? Eu só fui perceber o centro de São Paulo quando eu tive que começar a fazer entrevistas. E aí eu fui entender, e o meu dentista também ficava no centro de São Paulo, porque meu pai fazia parte do sindicato, e aí o dentista, ele pagava um valor muito abaixo, né, pro dentista lá, no sindicato, e aí eu fazia todo o tratamento lá. Então aí eu comecei a entender que existia um mundo além das delimitações periféricas, né. E aí quando você começa aí, você percebe que existe uma diferença, mas você só vai perceber de fato a questão do território quando você olha para ele de uma forma mais afetiva. E foi isso que eu fiz quando eu era jovem monitor. Porque para entender a cultura de São Paulo, por exemplo, para entender esses espaços de equipamentos culturais, você tinha que entender o espaço que eles estavam inseridos. Então cada equipamento tinha uma história para contar. Cada lugar que a gente ia, cada casa de cultura, cada centro cultural tinha uma história para contar, tinha uma questão para contar. E teve uma vez que eu fazia a formação, e aí eu fiz formação no centro, mas passando pelos bairros do centro e visualizando a questão negra que existia ali, a história negra que não era contada desses espaços. Então a gente foi até Liberdade, a gente começou a passar por lugares que são muito pretos, mas que sofreram e sofrem ainda com essa coisa dessa política de apagamento, né? Onde essas memórias elas são substituídas por outras memórias e essa história vai sumindo, vai passando. Eu me lembro que na Liberdade, né, estão construindo alguns prédios e acharam um cemitério, né, de escravos lá na Liberdade. Eles começaram a descobrir ossadas de escravos. E isso é muito cultura de apagamento mesmo. A gente vai construindo a cidade, vai construindo as coisas e vai esquecendo a história que tá rolando aí. Então, o meu rolê para entender, por exemplo, essa minha questão de periferia mesmo, de morar nas margens, primeiro foi a partir do momento que eu entendi o que era o centro. E aí eu parei e pensei, poxa, se o centro de São Paulo reúne tantas culturas, tantas histórias que são apagadas desse jeito, quais são as histórias que estão super concentradas na periferia, mas que não são contadas? Porque aqui a gente sofre uma coisa que é o contrário. A gente não sofre tanto uma política de apagamento, nesse sentido de vir alguém construir em cima e empurrando a gente para um outro lugar. A gente já tá no lugar que é delimitado pra gente, só que nós não contamos as nossas histórias. Então, a gente não sabe qual foi o rolê para bater uma laje no vizinho. A gente não sabe qual foi o rolê das pessoas que chegaram aqui, sabe, primeiro. Porque se a gente visualiza, tem um documentário que eu vou indicar no final desse episódio, em que ele começa a falar sobre como foi o processo de construção, o processo de urbanização da favela de Heliópolis. E ele conta muito isso, que as pessoas chegam primeiro com a promessa de ter um loteamento lá, e aí o Estado, né, tira as pessoas de uma das favelas mais antigas de São Paulo, que era lá na Vila Prudente, coloca em Heliópolis, em barracos, que ficam ali totalmente sem condição de higiene, sem luz, sem nada, e aí dali eles ficam nessa promessa de que a gente tirou vocês dali pra colocar aqui, mas a gente vai te dar um lugar. Nessa eles ficam tipo 20 anos esperando um negócio que não acontece, não vira. E aí a favela vai crescendo, vai acontecendo, e aí esse documentário começa a contar essas histórias. Como que as pessoas chegaram, como é que elas começaram a perceber que elas não iam sair nunca mais dali, como é que eles começaram a construir as casas deles, essas casas de alvenaria, como é que constrói, como é que começa a bater uma laje. Eu moro num quintal, por exemplo, que é do meu avô, e tem umas 5 casas aqui. Qual foi o processo de construção dessas casas, sabe? Qual foi a primeira casa que tinha aqui? Ou quem foi que chegou primeiro nessa rua, sabe?
são histórias que a gente não conta. E aí a gente não leva em consideração também como é que o nosso espaço, ele começa a se organizar para pedir luz, por exemplo, para pedir um asfalto, para pedir água, o saneamento básico. Por quê? Porque a gente é empurrado para esses lugares e a gente não tem acesso a nada disso. E o Estado não procura, ele não quer saber se a gente tem acesso a essas coisas. Então, todas as questões de asfalto, todas as questões de luz, de iluminação pública, tudo isso sempre foi conseguido com muita luta e com lideranças políticas que sempre foram nascendo dentro das periferias. Então, a minha história com o meu território, antes de entender qualquer rolê de cor, essas coisas, sempre foi de primeiro entender como é que esse território surge, né? A partir do que surge, a partir de que luta. E o que obriga a fazer com que as coisas sejam alcançadas, né? E isso é uma coisa muito de vivência mesmo. Porque, ao contrário da elite, que já está organizada, tem toda a questão do capital e blá, 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 nós sempre somos levados pelo intuito de sobrevivência e de identidade. A gente vai construindo uma identidade com os nossos vizinhos, que nos ajudam a bater uma laje, ajudam a fazer isso, ajudam a fazer aquilo, e aí a gente percebe que a gente tem que se unir para conseguir as coisas que não estão chegando aqui. E aí é muito de um lugar mesmo de identidade pura, assim, de você ser obrigado a procurar o negócio para você viver melhor. Então, o fato do não contar a história já é fruto de uma opressão, né? Porque a história ser contada historicamente, a história ser contada ao longo do tempo por um grupo muito específico, europeu, branco, homem, é o padrão, né? É essa dominação. E a partir do momento que as mulheres, os negros, a comunidade LGBT começa a chegar, por exemplo, numa universidade, é que essa história, esse discurso começa a ser quebrado. E a história que passa a ser contada não é bem aquela, né? Então, e o mesmo acontece com a questão de classe, né? Então, o fato de essa história não ser contada nem pelas pessoas que ali moram, não é, obviamente, culpa das pessoas que ali moram, e sim consequência de um projeto político histórico do capitalismo. O que o Matheus falou foi algo extremamente... Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser extremamente repetitivo, porque eu acredito assim que em questão de espaço a gente tem uma vivência até um pouco parecida, né? Porque a gente mora em bairros que são vizinhos, né? Eu moro no Jardim Vera Cruz e o Matheus no Vila Calu, mas assim, eu tive um processo diferente porque eu estudei longe de casa, né? E aí, quando você sai daqui, como a gente já falou, e vai para outro local, você começa a ver que existe uma diferença verdadeira. E essa diferença é promovida pelo espaço que você vive, né? Porque assim, o cara que ele mora em Moema, que era o bairro onde eu estudava, ele tem contato com várias coisas, biblioteca, teatro, cinema e tudo mais. Quando você mora na periferia, no male-male eu tinha um campo para jogar bola na rua da minha casa, ainda tenho esse campo. Então o meu lazer era o que? Era jogar bola nesse campo. Então esse espaço, ele te oprime de várias formas, te cerceando o lazer, porque aí o lazer você só vai encontrar lá fora, só que você demora 2 horas para chegar nesse lazer e você trabalhou a semana inteira. Você vai estar extremamente morto para ir para um teatro, ir para uma biblioteca e fazer tal coisa, que a única vontade que você tem é de ficar dentro de casa e descansar, para na próxima semana você ter força para trabalhar mais ainda, para enriquecer o patrão. Eu pensei numa fala, mas assim, o que o Matheus e o Thiago falaram assim, me impactou muito. E aí eu pensei numa fala ligada ao espaço, não necessariamente relatando a minha experiência individual, mas eu pensei falando sobre um teórico que contribuiu muito para que eu refletisse sobre o espaço e que eu ampliasse a percepção que eu já tinha e que eu já ouvia de relatos para entender melhor como que ele funciona, né? Eu acho que é muito complexo quando a gente pensa na pergunta, o espaço como opressão, assim, o espaço é a opressão, e aí a gente vê, por exemplo, no dicionário, uma primeira aproximação que ia ter
com o espaço lá, é de que o espaço é uma extensão definida que contém e envolve todos os seres e objetos. Isso seria opressivo? Não necessariamente. Aí a gente tem que perguntar por que o espaço é percebido por alguns como uma fonte de opressão, como estrutura a fim de estabelecer como uma fonte de opressão, né? E aí, a minha primeira percepção do espaço como uma fonte de opressão foi da distância física que eu sempre tive dos meus pais. Assim, eu tive por algumas dramas familiares, que não cabe aqui contar, eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pelos meus tios. E os meus pais, eles moram em Nazaré Paulista. Não é tão longe assim de São Paulo, só que eles moram numa região que, para eles irem num vilarejo mais próximo, eles demoram cerca de 50 minutos. Então, é uma região bem afastada. E eu sabia que aquele espaço e a configuração de como que ele estava, ele prejudicava eles. Mas aí, lendo o Newton Santos, né? O Newton Santos é um geógrafo brasileiro, um dos maiores nomes da geografia mundial, assim, ele ganhou um prêmio, que é tipo o Nobel, assim, sabe? Não sei, tipo um prêmio de melhor geógrafo do mundo, aí ele ganhou isso. Ele é um cara que nasceu em Brotas de Macaúbas, na Bahia, e um cara negro, né? E que teve tanta proposição para geografia e um nome muito importante. Aí ele vai ter uma primeira aproximação do espaço. O espaço é uma categoria de análise muito complexa, né? Se você for pensar, a física discute o espaço relativo, a história se utiliza do espaço, mas assim como se eu perguntasse aqui para os historiadores o que é o tempo, é difícil de responder, né? A gente tem referenciais teóricos, mas, tipo, eu não sei por onde começar, eu tenho que ler e para começar a articular assim minha fala. E aí o Newton Santos, ele vai dizer que o espaço é um conjunto indissociável de fluxos e fixos. E aí os fixos são os elementos concretamente ligados ao solo, né? Como, por exemplo, fábricas, construções de estradas, empresas, escolas, hospitais, enfim, materialidades. E os fluxos são as coisas que dão significado aos fixos, né? E aí eles são divulgados não necessariamente por um plano concreto, mas por um plano abstrato, como tipo a internet, a rede de telecomunicação, ela encurta as fronteiras, né, o espaço físico, né, ela divulga as informações de uma forma muito mais rápida. E aí a segunda aproximação que ele vai fazer sobre o espaço é que ele é sistema de objetos e sistema de ação. E esse sistema de objetos e sistema de ação, eles tentam fazer do espaço a imagem e semelhança do sistema capitalista. E aí eles aplicam o espaço técnica, mas os objetos, eles não são frutos de uma natureza. Eles são frutos de uma ação produzida. E essa ação produzida é recriar o espaço e a percepção do espaço e impor isso às pessoas a imagem e semelhança do capital. E aí, isso me impactou muito quando eu tomei contato com isso, porque parece ser muito complexo e a gente, tipo, mano, mas o que ele quer dizer com isso? Mas ele tá dizendo o tempo inteiro que implanta na gente uma percepção de que é natural. De que é natural você ter milhões de casas vazias no mundo, enquanto há milhares de pessoas que não têm moradia. Há a percepção de que, numa escala menor, pensando na nossa cidade, né, que é natural você ter a existência de condomínios que são mais parecidos com feudos do que qualquer outra coisa, e ter a realidade de espaços que não têm saneamento básico, né? Então dá essa percepção de que as coisas elas são naturais. Só que elas não são naturais, elas são frutos de uma ação. E assim como o espaço ele é sistema de fixos e fluxos, ele também é o espaço banal, ele é o espaço das pessoas. E as pessoas criam relações, e essas relações elas não necessariamente precisam reproduzir a lógica do capital, né? Então por isso é muito significativo a gente ocupar os espaços existentes na cidade, a gente construir um sentimento de identidade, né? Não necessariamente
àquilo que é imposto pra gente, né? Os nossos ancestrais, os nossos contemporâneos, eles continuam construindo, assim, né? Que são laços de solidariedade, e são laços de solidariedade que denunciam o quanto é frágil essa realidade imposta à cidade, né? É que eu acredito, pelo menos, que a questão é que quando você vive na periferia, as desigualdades elas são sentidas muito mais na pele do que pessoas que moram em outros espaços da cidade, por exemplo. Por quê? Vamos lá, meu sonho era morar no centro, por exemplo. Eu queria muito morar pelo menos em Santo Amaro. Por quê? Lá tem ônibus, lá tem espaços de lazer, lá tem delivery. Acho que isso é uma coisa muito banal de jovem moderno, como dizem o Danilo e o Thiago de pós-modernos, mas é que, cara, o iFood não chega aqui onde eu moro, mas ele chega em Santo Amaro, e é super fácil ele chegar aqui. E aí o rolê que eu acredito é que, na verdade, quando você mora na periferia, essas desigualdades, elas são muito mais potencializadas, e aí você sente de uma forma muito grande. Então, como o Thiago disse, não é porque você sai da periferia porque você quer dar simplesmente um futuro melhor para o seu filho ou para quem está com você, mas porque você entende que a periferia, mesmo sendo um lugar de muito afeto, ela também é um lugar que constrói muita dor, que tudo que você consegue é com muita dor, e aí você tenta a todo momento sair da periferia para que você consiga viver de uma forma menos dolorosa. Então é muito fácil você viver num ambiente em que você tem o delivery na sua porta. É muito fácil você viver num ambiente onde pode ser 3 horas da manhã, você sabe que você vai chegar em casa porque tem Uber circulando, ou porque tem ônibus por perto, ou porque você sabe que você mora num espaço que não tem tanta violência, ao contrário da periferia. Aqui, isso é comum até hoje, você vê pais e mães subindo para buscar os filhos no ponto meia-noite, ou até 10h30 da noite, porque é um espaço de muito perigo. Gente que sai para trabalhar 4 horas da manhã e sempre vão acompanhados também, porque é um horário de perigo. E isso também, e tem lugares que você evita de entrar porque você sabe que é perigoso. Toda essa atmosfera vai sendo criada e você vai sentindo muito a flor da pele. Você também tem uma questão que é, por exemplo, dentro da própria periferia você vê ruas onde as casas são melhores e tem casas que são estão em péssimo estado. Então aqui, por exemplo, aqui onde eu moro numa rua que agora tem um loteamento, tem um condomínio fechado na minha rua agora. Mas ao mesmo tempo que você tem um condomínio fechado ali, que tem um monte de casa boa sendo construída, se você descer mais um pouquinho lá na frente, você consegue ver uma configuração de favela mesmo, onde você não tem ruas, você tem becos, e aí você tem uma casa em cima da outra, você tem problema de córrego, você tem uma questão das pessoas estarem coladas literalmente umas nas outras. Então, dentro da periferia, a percepção de dor, essas coisas elas são muito mais potencializadas. E aí você tenta a todo momento sair dessa realidade. Não só para que você tenha uma condição melhor, por exemplo, de você falar, poxa, eu venci na vida, né? Mas para que você consiga dormir em paz, porque você sabe que você mora num espaço que está contribuindo de alguma forma com você. Não é mais um espaço onde você vai ter que acordar 3 horas da manhã correndo porque o policial tá procurando bandido e aí ele resolve subir em cima do seu telhado e quebrar tudo no seu telhado pra pegar o cara que tá fugindo dele, sabe? Não é um lugar que você tem que botar todas as televisões no mudo porque você escuta um barulho de tiro e você quer saber de onde que tá vindo esse barulho desse tiro, porque você ouviu e aí você vai perguntando, você ouviu isso, você ouviu aquilo? Ou um espaço onde chove e aí você tem que sair correndo porque a casa começa a encher de água, porque você mora do lado de um esgoto, sabe? Então, essas coisas do dia a dia que ampliam essa sensação de você ser desigual é que vão tornando essa necessidade, vão criando essa necessidade de que você tem que sair desse lugar, porque é um lugar que realmente vai te trazer muito mais sofrimento do que felicidade, né? Mesmo que a gente naturalize esse espaço que a gente vive, mesmo que a gente ache que a gente está aqui porque Deus quis assim, sendo que a gente está aqui porque existe um capitalismo, obviamente, mas também porque aqueles que vieram depois da gente se organizaram de uma forma onde elas não conseguiram chegar em um espaço que tornasse uma outra realidade possível, né? Mesmo a gente sabendo que é uma questão histórica de sistema que é criada e as pessoas vão
nascendo e morrendo e vão vivendo e se desenvolvendo muito disso, né? Então o rolê é muito mais a flor da pele dentro da favela, quando você tá dentro, né? Do que de você parar pra pensar mesmo em quem tem culpa do que, né? Eu acho que as falas do Matheus são sempre muito impactantes, assim, é difícil falar depois, mas enquanto ele falava, eu pensei em algumas coisas. A primeira coisa que eu pensei foi uma fala que eu ouvi uma vez do Ferrez, que ele estava refletindo sobre programas de televisão, né, que vão utilizar da meritocracia e tal, e aí chegam pessoas que estão nesses espaços, vivendo numa favela, né, e mostra lá a moradia dela, não sei o quê, e fala assim, tipo, apesar de tudo, de estar vivendo nessa realidade, de tudo isso, você é feliz? Aí a pessoa responde, eu sou feliz. Mas aí ele reflete, tipo, primeiro você tem que dar... É lógico que ela é feliz, porque ela vai criar laços e ela vai representar sua vida da melhor forma possível. Mas para você utilizar esse argumento para justificar, olha, ela vive aqui, mas apesar disso ela é feliz, você tem que dar às pessoas a oportunidade de ter a noção de como que é viver em um outro espaço, sabe? E aí, enquanto você falava, eu refleti bastante sobre isso, e também, quando você falou que é muito significativo, né, você falou que parece banal, mas não é nem um pouco banal, assim, né? O fato de, por exemplo, o iFood não chegar, o Correios ou a encomenda da Casas Bahia, né? Mas tipo, tem um episódio daquela série Cidade dos Homens. Cidade dos Homens, né? Que foi produzida pela Globo e tal. E aí é um episódio que chama Correios. E aí nesse episódio, o Laranjinha e o Acerola, eles são responsabilizados pelo tráfico, porque teve ausência lá de um sistema de correios, e o correio não chega lá porque não tem um mapeamento, não é distribuído em ruas e tal. E eles têm a função, né, destinada pelo tráfico, de mapear a favela. E é muito interessante esse episódio, sabe? Porque eles começam a mapear a favela e eles vão construindo isso através dos sentimentos e da percepção que eles têm, sabe? E aí eu não vou lembrar de detalhes do episódio, porque faz um tempo que eu assisti. Mas, tipo, sei lá, tem uma bifurcação e aí tem a casa lá da Dona Maria. Aí, tipo, vamos chamar essa rua aqui de Rua da Dona Maria, entendeu? Tipo, toda essa noção de pertencimento àquele espaço e de que eles têm uma relação afetiva com aquilo, né? Esse episódio é muito legal, eu recomendo, assim, não vou ficar como recomendação final, mas... Assistam. Então, pessoal, agora nós iremos partir para as indicações. Eu vou indicar um artigo que eu li para me basear nesse episódio, vou fazer uma base teórica. É um artigo de duas arquitetas, é um artigo maravilhoso. Eu precisava as minhas falas, eu precisava de umas 5 páginas do artigo. O artigo tem 25 e eu li todo, porque é muito bom mesmo. Chama A Cidade de São Paulo no século XIX e os Cortiços da Santa Efigênia, publicado pela revista Restauro, volume 2, número 4 de 2018. Escrito por Solange Aragão, que é arquiteta, urbanista, mestre e doutora pela FAO, pós-doutora em História do Brasil pela FUFELET. E Thaís de Souza, arquiteta, urbanista, mestre e doutora pela FAO. É um artigo realmente muito, muito bom. Né? Vale muito a pena, especialmente para historiadores que são mais acostumados com a linguagem, mas é um artigo realmente muito bom. Outro livro que eu até citei em uma das minhas falas, que é Italianidade no Interior Paulista, Percursos e Descaminhos de uma Identidade Étnica, de 1880 a 1950, do Oswaldo Trupsi. Eu vou indicar os 2 livros, que se chama A Capital da Solidão e A Capital da Vertigem, uma história de São Paulo das origens a 1954. E trata bastante de história cultural, né, de desenvolvimento urbano e as diversas culturas que nascem em São Paulo. Do Roberto Pompeu de Toledo, publicado pela editora Objetivo.
eu vou indicar um filme da Eliane Café, que é o Era o Hotel Cambridge, que relata como funciona, é um filme muito bonito, que relata como funciona um movimento de ocupação, né? É ocupado um hotel no centro de São Paulo. Esse filme é realmente muito bom. E eu vou indicar uma outra coisa também, que é um curta que eu sempre que tenho oportunidade indico para as pessoas, que é do diretor de Bacurau, que é o Kleber Mendonça, né? E é o curta Recife Frio. Ele não necessariamente tem a ver com as questões que a gente discutiu aqui só, ele fala de outras coisas. É um curta muito interessante, tipo, porque ele é um falso documentário. Conta um fenômeno natural que aconteceu no Recife e ele ficou frio, tipo, caindo neve mesmo, e como que isso afeta a rotina da cidade, da identidade cultural. É muito legal. Bom, eu vou indicar um documentário e um curta. O documentário se chama Estrada das Lágrimas, 1400. Ele está disponível no YouTube. Ele é um documentário produzido pela TV Cultura no final dos anos 80 para os anos 90. E ele é produzido por alguns repórteres que vão morar durante um tempo na favela de Heliópolis. E aí eles começam a acompanhar a rotina dos moradores para entender quais eram as vulnerabilidades, quais eram as questões que permeavam a vivência daqueles moradores, né? Eles se mudam para uma casa de alvenaria, e aí o documentário ele é contado por dias. Então você vai ver lá, segunda, terça, quarta, quinta, ele vai contar toda a rotina do morador, desde quando ele está trabalhando durante a semana, até quando chega no final de semana, onde os homens vão pro bar beber, as mulheres vão pra igreja, ou vão pro forró com eles, e aí no domingo vai todo mundo pra relagem. É um documentário que eu acho que ele é muito sensível para essas questões de território, e que ele também mostra como que não mudou muita coisa, sabe? Como que as coisas continuam as mesmas. Ele vai falar de gravidez na adolescência, ele vai falar de racismo, ele vai falar de questões de como a periferia sofre com problemas respiratórios desde sempre, por causa das condições, porque mora em lugares extremamente úmidos, né? Como vocês podem ver aqui na minha parede, um mofo, né? Então, ele vai contar muito como que a favela, ela vive, né? E o curta que eu quero indicar é de um amigo meu, o nome dele é Daniel João, ele estudou na ETEC de Artes aqui, e aí ele fez um documentário, que eu vou deixar o link dele lá na página do Facebook, eu vou postar no Facebook, né, que agora a gente tem Facebook, né, galera? Vou postar lá no nosso Facebook, porque o Instagram não permite links, né, na bio, então eu vou postar lá no Facebook, post Instagram. E aí, o curta dele, ele é um curta em stop motion, e aí ele mostra a vida de uma família de capivaras na beira, nas margens do Rio Pinheiros. E aí essa família de capivaras chega na margem do Rio Pinheiros, quando ele é só um rio, e aí a família começa a passar pelo processo de urbanização. Então, como que essas capivaras, né, são pilhadas capivaras, como que essas capivaras tentaram sobreviver dentro desse processo de urbanização. E aí elas vão correr, elas vão fugir. É um documentário, é um curta muito legal, é um curta que foi selecionado na Mostra Independente de Jovens Cineastas, que aconteceu em maio do ano passado no Sesc Ipiranga. Então, ele é um documentário que ele é curto, é um curta muito curto, literalmente, mas que ele é muito sensível porque mostra justamente esse processo de urbanização que destruiu os rios de São Paulo, né? Para atender os sonhos burgueses de pessoas muito loucas que hoje, né, queria estar sambando na cova, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. E essas são as duas indicações. As minhas duas indicações, primeiro é algo a ver com o tema que a gente tratou aqui, né, que se chama, é um documentário, né, da editora Contexto, que se chama Entre Rios, a urbanização de São Paulo, que vai pegar desde lá da criação da Vila de São Paulo até os momentos mais atuais de urbanização mesmo da cidade. É muito bom, tem uns 25 minutos de documentário,
E ele é bem didático, né? Até para quem não é da área de história, entender como é que se deu a urbanização de São Paulo é muito bom. A minha outra indicação é uma série animada da Netflix que se chama O Vazio, tá na segunda temporada, e ela é super interessante porque, assim, ela trata com uma questão que é videogame e realidade virtual, né? São 3 crianças que elas entram em um jogo e lá elas têm que passar os desafios desse jogo. É uma série muito boa, assim, é gostosinha de assistir. Os episódios têm entre 25 e 20 minutos. Eu recomendo. E essas são as minhas 2 indicações. Então, pessoal, acho que é isso. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau!